Olá, tudo bem com você? Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu vou dar início a uma nova playlist. Uma playlist que nós vamos falar sobre o meu livro A Vida Sob Nova Visão. Neste livro, o que tem ele assim de tão importante, né? Então, ele é um livro no qual eu coloquei toda assim a minha vida de estudante do espiritualismo, né, das minhas compreensões, das minhas ideias. E aí, portanto, eu apresento algumas teorias. O foco deste livro está na reencarnação, né, na qual eu apresento uma teoria da reencarnação. Não se distancia muito do espiritismo, mas está envolvida, embebida em conceitos tanto da física quanto da astrologia, tá? E é claro que a discussão é semelhante aos livros espíritas. Até então, no seu desenvolvimento, eu ainda não escrevia sobre o pensamento espírita, mas sim um pouco do pensamento rosacrucianista, né, e muito do pensamento astrológico, tá bom? E como é que ele é feito? Né? Ele foi feito em 13 capítulos, tá? E tem o prefácio aqui. Eu vou ler o prefácio nessa abertura, e depois a gente, nos próximos vídeos, a gente vai desenvolvendo as teorias que estão colocadas aqui dentro. Então vamos lá. Prefácio diz assim: a vida em nosso planeta surge nos mais estranhos lugares imagináveis. Na pegada de um elefante na lama, forma-se uma poça, que em instante passa a conter inúmeras criaturas microscópicas e, consequentemente, surgem insetos, anfíbios e um mini ecossistema se forma. Mas se a água secar e vai acabar secando, tudo desaparece e mais tarde, em outra pegada, tudo volta a surgir. A vida faz parte do planeta, por isso chamamos de biosfera, a esfera do planeta onde encontramos vida, que recobre a litosfera, ocupa toda a hidrosfera e avança pela atmosfera. Ou seja, né, a parte de rochas, toda a hidrosfera, toda a parte onde tem água, e também a parte do ar, né, a atmosfera. Mas será que nossa biologia conhece tudo sobre vida? Será que a vida não guarda segredos? Quero dar um passo importante nesse assunto e espero que você me acompanhe. Em nossa história, é sabido que o homem desenvolveu várias civilizações com características próprias no que diz respeito às vestimentas, culinárias, crenças, mas pelo menos um traço em comum: o medo do sobrenatural. Mesmo antes da escrita dos códigos de conduta em uma coletividade, o medo daquilo que não se podia ver ou tocar estava presente. Há quem diga que aquele medo que as crianças têm de olhar debaixo da cama tenha origem num receio por animais predadores que se ocultavam ou espreitavam por baixo das árvores ou cabanas dos hominídeos primitivos. Quem sabe não seja. O medo sempre foi um importante elemento na preservação das espécies. Da mesma forma, a necessidade de proteção de alguém igualmente sobrenatural também sempre esteve presente. O medo também estava por trás disso. Como são os genitores, tanto o pai quanto a mãe, aqueles que oferecem as primeiras proteções aos seres recém-nascidos, é de se esperar que os protetores sobrenaturais tivessem algo em comum com os pais. Daí a construção de uma imagem
de um ou mais deuses bondosos como pais, que dariam amparo às vidas das pessoas. Inicialmente, esse amparo seria pelas condições básicas da sustentação da vida, tal como a obtenção de alimento e a conservação da saúde, como também da preservação da vida de quem se queria que estivessem juntos. Com o tempo, com o crescimento das populações, com o enriquecimento de alguns e empobrecimento de outros, com as guerras, conquistas, com o poder e a formação das hierarquias, desses pensamentos surgiram religiões e doutrinas. Eles ofereciam proteção dos deuses na vida das pessoas, em troca de sacrifícios que poderiam ser dos mais variados: vidas de animais, de pessoas e de crianças, dinheiro, objetos, etc. Havia verdadeira lavagem cerebral, com o intuito de tornar os seguidores da crença em zumbis, que a tudo obedeceriam em troca de tais proteções ou regalias. A crença sofria deturpações. Surgem então os profetas, aqueles indivíduos que tinham uma visão espiritualizada da vida, que ainda cultuando a ideia de um ou mais deuses no governo de tudo na terra, proferiam palavras de conforto e de harmonia, de amor e de esperança à humanidade. Geralmente vinham do povo. Sakyamuni Gautama, o Buda, porém, teria sido um príncipe que trocou a vida rica por uma aventura espiritual. Nascido numa civilização que acreditava na reencarnação da alma, o hinduísmo, como consequência das ações cometidas ao longo da vida antecessora, Gautama realmente conseguiu desenvolver um código de conduta que impediria os indivíduos de cometerem faltas em suas vidas que causariam castigos reencarnatórios. Esses castigos que me refiro seriam de toda a má sorte possível, desde defeitos físicos até dificuldades a serem enfrentadas na vida. Nesse código de vida, o indivíduo não poderia, de forma alguma, cometer erros de matar, roubar, cometer adultério, mentir. Esses códigos ou regras são comuns em quase todas as outras doutrinas. A ideia de punição divina como causa da reencarnação parece comum em várias outras doutrinas, não sendo aceita, no entanto, no cristianismo. Será uma percepção coletiva da sabedoria natural? A questão aqui é em acreditar ou não num processo de reencarnação. Você acredita na reencarnação? Isso é o que me importa, pois neste livro eu vou dissertar sobre a reencarnação. Para mim, ela existe e é natural como tudo no planeta. Fora da pressuposição na existência de um ou mais deuses, a reencarnação é um processo natural. A natureza é simples e bem organizada. O homem é que tende a complicá-la, formulando processos fantasmagóricos, milagrosos e toda forma de fantasia. Quer apresentar uma nova interpretação da vida com os elementos básicos para a construção de um pensamento, de forma que seja possível a você, ainda que possa não estar familiarizado com o assunto, ser capaz de acompanhar e de ter condições de refletir sobre seu entendimento, sobre sua compreensão. Até lá. Vou passar aqui, então, a introdução. O segredo revelado. Neste livro você estará sabendo sobre minha forma de entender os esquemas cósmicos do universo que controlam nossas existências, bem como nossa capacidade de criar. Não se trata ainda de uma verdade absoluta, mas sim de uma interpretação minha, que é um pouco mais atualizada, com o jargão da lógica da física, embasada nos conhecimentos milenares e que até hoje
continuam sendo praticados e seguidos por milhares de pessoas pelo mundo todo. Espero que no futuro essas ideias aqui apresentadas possam ser medidas e comprovadas. Para maior esclarecimento, esta obra traz uma interpretação inédita do que nós chamamos por reencarnação. Através dessa teoria minha sobre a existência de um processo biofísico, no qual eu denominei como modulação, simbolizado pela letra M. Consta também a teoria que eu chamo por fé. A fé é uma força física que realiza trabalho. Também consta de uma interpretação das dimensões de existência da alma. Essa teoria sobre o que é chamada criação mental e as suas aplicações. Uma interpretação sobre o que é chamado por ectoplasma. Uma nova interpretação para o signo da astrologia. Tudo isso está envolvido em reflexões que começam por uma nova forma de contar o tempo, mais próxima da realidade humana, que eu chamei por existência. Para conduzir e desencadear meus pensamentos, eu faço uso dos conhecimentos existentes na astrologia, na biologia, na química e, obviamente, na física e na matemática. Espero que o leitor, ou melhor, espero que o espectador reflita cada capítulo lido de forma a compreender aquilo que sabe com aquilo que lhe é apresentado e busque, no caso de não estar familiarizado com os conceitos, por conhecimentos além deste, para melhor poder interiorizar essas ideias. Quero iniciar com uma reflexão sobre a grandeza física fundamental, na qual tudo acontece, o tempo. Reflexão 1. Quanto tempo faz? Em toda sua longa existência, a humanidade desenvolveu diversas formas de contar o tempo. Mas para se contar algo, precisamos de uma unidade de medida, como o metro para a distância, algo que seja fácil de se repetir. Assim, até para o homem pré-histórico, encontrar algo repetitivo que servisse de unidade era muito fácil. Aliás, nada como um dia após o outro. Contar dias é simples desde que se saiba contar. Aí começam as sofisticações. Encontrar partes dos dias, frações ou múltiplos. Criaram a hora, o minuto, o segundo, como as divisões do dia, conforme o sol se deslocava no céu. O que é uma tarefa difícil, considerando que o sol varia em percurso no céu ao longo do ano devido à inclinação da Terra. Então se criou os meses, os anos, etc. Cada segmento ou unidade de medida tem um fim específico, como para medir o tempo em que você fica na escola ou fica no trabalho. Ao longo do dia deve ser feito em horas. Mas o tempo em seu banho tem de ser em minutos. O tempo de se beber um copo d'água deve ser medido em alguns segundos. Seus reflexos, como o de piscar os olhos, deve ser feito em frações de segundos. Cada coisa tem uma medida adequada de tempo. A história costuma usar eras, épocas, séculos, milênios, por serem as medidas que se mantiveram mais ou menos regulares em seus episódios, que levaram um tempo maior por serem múltiplos do ano. Agora eu pergunto, há quanto tempo Jesus Cristo esteve entre nós? A resposta imediata, mais ou menos, há 2000 anos. Ou 2 milênios, ou 20 séculos. Não, fácil, pois nosso calendário, o gregoriano, tem seu nascimento como marco zero. Parece que faz muito sentido. Essa contagem para a minha pergunta não parece ser, para mim, uma resposta adequada.
É como se você dissesse, no seu 10º aniversário, você dissesse que estava completando 3.650 dias. Pense comigo. Vamos supor que toda pessoa tenha o primeiro filho aos 25 anos. E esse tempo é uma geração. Se considerarmos que a vida média de todo cidadão é de 75 anos, quando alguém parte aos 75, deixa um filho de 50, um neto de 25 e um recém-nascido bisneto. Assim, normalmente conhecemos nossos avós quando crianças, nossos pais durante grande parte da nossa vida, nossos netos da nossa velhice e acompanhando o seu crescimento até os 25 anos. Por isso, quando se chega aos 25, além dos biológicos 25, também temos pelo menos outros 50, que correspondem às memórias absorvidas da existência em comum com então 2 gerações, pai e avô. Todo filho sofre grande influência dos seus pais e parcial influência de seus avós. Mas melhor ainda é estender o conceito para 2 gerações de pessoas que compõem toda a comunidade na qual está se inserindo. Portanto, quando se findam os 75 anos biológicos, encerraram-se 125 anos de cultura, de existência histórica e social. Como a pressão atmosférica atua sobre os corpos na superfície, as gerações antecessoras atuam comprimindo as sucessoras, infundindo nela parte de si. É o processo metabólico da história. As gerações interagem entre si. Não são como os dias ou anos, com divisões claras e bem definidas, com padrões de repetição. Perceba que mesmo aqui eu tenho que supor essa contagem de tempo em anos. Vamos chamar por existência ao período caracterizado por mais ou menos 125 anos de cultura histórico-social de cada indivíduo. Agora, voltando à minha questão original, há quanto tempo Jesus esteve entre nós? Bem, para converter é só dividir 2.000 anos por 125 anos por existência. E teremos 16 existências. Já não parece tanto tempo. E quanto tempo esteve entre nós Aristóteles? Umas 19 existências. E Pitágoras? Há quase 21 existências. Dessa forma, temos uma medida de tempo mais social, portanto mais próxima da realidade humana, da história da humanidade. Vou agora dar um refinamento astrológico nesse pensamento. O que é um ano? Bom, um ano trata-se do período em que a Terra dá uma volta em torno do Sol. Em anos terrestres, Júpiter completa sua volta em torno do Sol em 12 anos. Ou seja, a cada volta de Júpiter, a Terra já efetuou 12 voltas. É mais ou menos aos 12 anos que começa um período importante na vida de todo ser humano. Começa a sua adolescência. Bem, essa adolescência, segundo alguns estudiosos da educação e da psicologia, não tem também um fim definido, podendo entrar nos 20 anos. Que tal tomar o início da maturidade aos 24? 2 voltas de Júpiter. Então, aqueles 25 anos propostos no começo, eu altero agora para 24. Então cai para 120 anos o período da existência. 10 voltas de Júpiter. Esse número cabalístico corresponde, além de 10 anos de Júpiter, a 4 voltas de Saturno em torno do Sol. Saturno é, na astrologia, o senhor do karma, aquele que contabiliza o total de erros e de aprendizagens
acumulados no período de uma vida. Assim, a cada existência, cada indivíduo resgata o conhecimento de 4 anos saturnianos ou 10 anos jupiterianos, podemos, portanto, usar essa minha medida astrológica de contagem de tempo mais voltada à esfera kármica, para analisarmos o tempo quando o objeto é o homem. Esta minha reflexão sobre o tempo, eu escrevi no dia 8 de fevereiro de 2005. Bom, então agora a gente encerra esse primeiro episódio da nossa análise do meu livro A Vida sobre Nova Visão, que foi editado em 2017 pela editora Lura, né? Mas já passou do tempo deles, né? 2017. No próximo vídeo a gente vem para o capítulo 1, Imhotep, o grande mentor. Tá? Aguardo vocês. Não se esqueça, vamos fazer lá o nosso estudo. Já coloca esta playlist na sua biblioteca. Tenha lá o seu caderninho para possíveis anotações, possíveis discussões, comentários, tá, a serem feitos. Vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta, eu vou obsessor, se livrar da